Boa tarde para todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião na Casa de Abel Sebastião de Almeida, e permita a Deus que possamos ser alvo dos cuidados da falange médica, que sempre busca abrandar as nossas dores, os nossos mal-estar, etc. E que a gente saia hoje daqui profundamente melhor do que quando aqui chegamos. Então, para que nós comecemos a nos colocar nas mãos desses médicos, dessas enfermeiras, desses farmacêuticos que aqui, na invisibilidade das suas presenças, já se encontram em trabalho de socorro a nós todos. Nossa irmã Leuda fará a leitura da página. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o texto de abertura de hoje foi retirado do livro Pronto Socorro, enviado pelo Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. De imediato: se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga. Se feriste a outrem, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas de imediato. Ressentimento e remorso são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasar-nos o máximo de forças. Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido. E se houveres, porventura, farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão, com o reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis, semelhante ao processo infeccioso que, não debelado com a urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas vezes carreando a morte prematura. É por esse motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou: reconcilia-te com teu adversário, mas nos esclareceu de modo convincente: reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Um bom estudo para todos. Alô, alô? Vamos participar da palestra da nossa irmã Edna, que continuará o estudo do capítulo 10, agora tratando dos itens 7 e 8, o sacrifício mais agradável a Deus. Uma boa palestra para todos nós.
Alô, alô? Vê se está ligado aqui. Mas está muito baixo. Mais som, mais som. Está muito. Está ligado. Está ligado. Oi, alô? Alô? Oi? Está baixo, agora melhorou. Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar graças a Deus por mais este momento de estudo do Evangelho na casa de Abel Sebastião de Almeida, trazendo o nosso abraço para todos, a saudade do tempo que nós não estamos aqui falando, mas que hoje nós vamos nos contemplar, né, com o Evangelho. E a gente, para começar, além de pedir a Jesus e a comissão de Abel Sebastião de Almeida para nos instruir, para nos amparar nesse momento, nós vamos também pedir licença a vocês para ler uma página do livro Religião dos Espíritos. Esse livro é de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Mas para que a gente possa ficar sentado... Mas para que a gente possa ficar centrado... Não, aqui tá bom, essa altura tá boa. Não, eu não quero ficar com esse não, porque fica muito movimento. Então, o que é que acontece? A gente vai falar hoje, continuar hoje, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título desse capítulo? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Então, para que a gente possa entender as palavras, a gente vai primeiro saber o que é misericordioso, o que é bem-aventurança. Porque quando a gente vai para o Evangelho, para o dicionário comum, ele vai nos dizer que bem-aventurança é alegria. Na verdade, não deixa de ser alegria. Só que, evangelicamente falando, né, os estudiosos atuais, eles nos esclarecem que bem-aventurança é estar a caminho. Por que estar a caminho? Porque nenhum de nós é um ser completo, nenhum de nós é um ser que já se autorizou como um espírito puro. Então a gente está a caminho justamente dessa melhoria moral a cada momento da nossa vida, a cada reencarnação que nós tivermos aqui ou em outro planeta, se for o caso, mas nós ainda estamos a caminho. Então, para estar a caminho e para ser misericordioso, é preciso que, além de estar caminhando, a gente também esteja a par com os ensinos de Jesus, porque ele é o nosso guia e modelo. Guia e modelo. O exemplo de Jesus é aquele que nós devemos seguir, mas a gente também tem o roteiro que ele nos deixou. As bem-aventuranças é um roteiro seguro para que a gente possa caminhar por ele, para que a gente possa adentrar a esse conhecimento, porque primeiro nós temos que conhecer a nós mesmos para que a gente possa saber o que é que a gente quer, fazer escolhas melhores, escolhas saudáveis. Então Jesus é o nosso guia. Mas o modelo é justamente aquilo que ele deixou para que a gente pudesse fazer disto um estudo constante, começando por nós mesmos. Então, dito isto, a gente já falou sobre a misericórdia. O que é a misericórdia? É a piedade, é a dó, é o cuidado que nós vamos ter para com a dor do outro. Mas para que a gente possa entender essa dor do outro, é preciso que a gente comece a se entender com relação às nossas próprias dores.
Porque a gente só vai entender a dor do outro quando a gente tiver um calo que machuca o nosso pé. Isso é, quando na nossa vida nós tivermos algo que não está muito bom, aquilo que dói. Por quê? Nós ainda somos espíritos reencarnantes que só aprendemos a força da dor. Ainda não estamos aqui com um passaporte já escrito mundo feliz. A gente está num mundo de provas e expiações, por isso a gente tem essas desigualdades todas. Estamos num momento atual chamado de transição. Esse mundo doido que nós estamos vivendo, com tantas guerras, com tantas dissensões, com tantos desmandos sociais, ele vai passar. O mundo é como uma casa que está suja. E esses desmandos todos é a varredura dos benfeitores espirituais que estão fazendo para nós. Por quê? Porque depois que essa casa ficar limpa, depois que essa casa ficar asseada, lembre que eu falei, começando por nós mesmos, começando a nos conhecer e a varrer esses lixos mentais da nossa vida, fazendo o quê? Plantando coisas boas, fazendo evangelho no lar, fazendo o bem àqueles que são nossos mais próximos, para a gente exercitar a fazer aqueles mais distantes. Porque, na verdade, a gente acha assim, não, mas eu preciso fazer o bem para todo mundo, porque aí eu vou ganhar bastante da espiritualidade. Ok, tudo bem. Se é assim que você pensa, vai agir. Mas acontece que a gente tem que começar pelo conhece-te a ti mesmo, e a gente vai se conhecendo através daquelas criaturas que estão do nosso lado, dentro da nossa casa. Esses é que são os nossos maiores guias para a nossa regeneração. Esses nossos parentes é que são justamente aqueles professores que vão nos dar o guia, vão nos dar o tempo, vão nos dar a paciência, vão nos dar a coragem, porque muitas das vezes nós temos um companheiro, uma companheira, uma família tão difícil, que nós precisamos ter essa coragem, a coragem da fé, para que a gente possa realmente, superando essas dificuldades que nós temos dentro do nosso lar, a gente vá adquirindo forças para se ausentar um pouco daqui, já que está mais arrumado, para a gente ir arrumar mais distante. Então, isto é preciso, isto é escola. Todo dia nós estamos nessa escola. Então, a gente vai ler aqui uma página do livro, que já falei, Religião dos Espíritos, porque a gente acha que Jesus veio aqui para ficar brincando conosco. Muitos de nós ainda não entendem o que é que Jesus realmente, um espírito superior, que não tinha mais que passar por nenhuma prova, veio aqui. O nome da página é Jesus e a Humildade. Essa página, quando Emmanuel ditou, ele estava se referindo à questão 937 do Livro dos Espíritos, que fala justamente das penas e dos gozos terrestres. Esse capítulo, penas e gozos terrestres, ele está também muito bem falado, muito bem escrito, muito bem destrinchado nos livros Céu e Inferno, que é um dos 5 livros da codificação kardeciana. Ali está maravilhosamente bem, mas aqui é apenas um apêndice, né? E essa questão 937 refere-se a decepções, ingratidões e afeições destruídas. Por quê? Porque nós vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o título que nós vamos fazer hoje? Qual é o que nós vamos estudar hoje? O que é, como é e quando nós agradamos a Deus?
A gente já pensou isso? A gente já pensou, como é que eu agrado a Deus? Como é que eu faço alguma coisa que Deus vai dizer, oh, você está muito bem? Claro que ele vai mandar as suas messes através dos benfeitores espirituais, e a gente, se tiver tranquilinho, a gente vai sentir. Mas muitas vezes a gente está tão buliçoso que a gente nem entende as graças que vêm do alto para nós. Então vamos ver aqui o que é que Emmanuel nos fala sobre Jesus. Jesus e a humildade. Ele diz: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício dessa sublime virtude. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Jesus, um espírito puro, um espírito superior, aquele mais superior que já pisou o planeta Terra, ele sabia do que ia passar. Ele poderia ter dito, não, pai, eu não vou agora, eu vou mandar um outro, mas ele preferiu vir. Vamos continuando. Sem dúvida, ele contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava matar as crianças, né, cortar a cabeça das crianças, né, que nascesse naquela condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Quer dizer, ele não queria crianças. Inclusive, Jesus, que tinha acabado de nascer, intuiu os seus pais para que fossem para um local bastante distante. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Quer dizer, aquelas pessoas que ele foi ter com eles, porque se imaginava que o Messias, ele ia chegar guerreando, ele ia derrubar impérios, ele ia fazer um rio de sangue. Era um homem que só tinha poder mais do que aqueles que já estavam ali. Não era isso. Ele não queria isso, ele foi conviver exatamente com aqueles mais tranquilos, com aqueles mais pobres, com aqueles mais necessitados, né? Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, quer dizer, aquela que tinha aquela casa, que tinha um prostíbulo, que vendia o seu corpo e por aí vai. Mas ele não fez isso. O que é que ele fez com Magdala? Ela era dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza, Jesus, né? A própria grandeza moral, para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Isto é, até agora a gente viu Jesus agir com violência em algum momento? Não é? Atento à própria dignidade, era justo mandar-se os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes as ulcerações. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de oferecer-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, ele detinha elementos para desfazer-se de Judas. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele tinha elementos para dizer, Judas, sai do meu grupo. Mas ele não fez. O aprendiz insensato, porém, apesar de tudo, conservou Judas até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. E depois da sua crucificação, ele ainda foi buscar Judas, que havia se suicidado. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás.
Quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? O ladrão ou Jesus? Jesus, Barrabás fica aí, mas Jesus é crucificado. Autor de crimes confessos, contudo abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, que depois passou a chamar-se Paulo, né? Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração, por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Porque nós temos no Evangelho, nós temos no cristianismo, dois espíritos que tiveram as suas conversões mais brutais, se a gente pode dizer isso, quer dizer, mais sacrificiais para eles. Uma foi Maria de Magdala, né? E a outra foi Paulo de Tarso. Foram os dois espíritos que tiveram as suas renúncias com maior sacrifício. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou das enfermidades, que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é atitude da alma que esquece a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Então, esse aqui é exatamente o objetivo de Jesus. Ele podia fazer tudo, ele podia se livrar de todas aquelas dores, de todas aquelas ignomínias, de toda aquela gente que queria crucificá-lo. Ele poderia ter se livrado da cruz. Mas o que é que ele fez? Ele mesmo enfrentou cada situação. Mas se Jesus é bobo, que Jesus é esse? Que Senhor é esse? Que superior é esse? Que guia é esse nosso? Que se deixa imolar numa cruz. Sabe para quê? Porque nós temos um coração de pedra. Nós temos no local do coração uma pedra pendurada. Imagina que Jesus, com aquela monstruosidade de energia maravilhosa, amorosa, humilde, consoladora, a gente disse: eu prefiro que você vá à cruz do que Barrabás. Por isso nós ainda estamos no mundo de provas e expiações, porque quando ele se deixou imolar numa cruz, foi para tocar o nosso coração, foi para ver se a gente criava essa coisinha chamada emoção, sentimento. E a gente ainda está meio empedrado nesse momento. Então é preciso que a gente entenda que Jesus, sendo um espírito de extrema pureza, ele se deixou imolar, não porque ele fosse bobo ou porque quisesse se mostrar. Ele queria a nossa salvação. Não é que ele passou pelas nossas dores, pelas nossas dores para se deixar imolar numa cruz para nos salvar. Não, ele nos mostrou que a coragem dele é tamanha que ele não tinha necessidade e estava ali para exemplificar aquele que nós podemos passar. E a gente reclama tanto de tantas coisas mínimas que acontecem na nossa vida. A gente tem casa, tem filho, tem família, tem pão, tem carro, tem dinheiro, tem saúde e reclama. Até que a saúde acaba. Aí a gente fica meio desconfiado, né? Que a gente precisa saber essas histórias. Olha, como essa lição aqui se refere à questão 937 do Livro dos Espíritos, e eu tenho essa beleza aqui, então a gente vai fazer o seguinte. A questão 937, ela vai falar sobre decepções, ingratidão e afeições destruídas. Por que nós estamos tocando nesse ponto? Por que será? Vamos voltar ao Evangelho. Olha aqui. Qual é a lição de hoje? Eu botei do leite certo e tirei errado.
o sacrifício mais agradável a Deus. Nós estamos no capítulo 10, intitulado Bem-aventurados os que são misericordiosos. Se a gente fosse ater à misericórdia, a gente vai perceber que ela é pura emanação de bondade, de humildade. Através de quê? Do que a gente tem que entender que tem que fazer com aquele que nos fez alguma coisa que nos magoou, ou que a gente tenha feito algo para magoá-lo. Isto é, a gente precisa, vamos aqui na primeira página, a misericórdia, esquecimento e perdão das ofensas. A gente sabe que esquecimento a gente não vai ter. A gente não esquece porque isso é uma questão do nosso cérebro, né? E a gente não pode pegar uma borrachinha e apagar o nosso cérebro naquele local onde houve aquela lesão, aquele maltrato, aquela palavra de agravo, tanto na gente quanto no outro que a gente possa ter feito isso. A gente não pode fazer isso. Então, olha, esquecimento é simplesmente você não estar jogando energia todo dia em cima daquele ponto, daquela situação que a gente passou que não foi agradável. Quando a gente faz isso, a gente começa a se acalmar. E perdão, como é essa questão do perdão? Eu esqueço, quer dizer, eu não vou jogar energia todo dia, não vou falar mais dessa história todo dia. Mas e como é que eu vou perdoar? Aí é que a gente vai ver como é que as coisas se passam, né? Porque o perdão, na verdade, é uma palavra até nova até Jesus chegar a nós, porque até então não existia essa palavra perdão, né? E quando ele pronunciou, quando ele esboçou esse sentimento para que as pessoas pudessem entender, ele provocava uma reação de revolta nessas pessoas. E isso foi uma das coisas que levou Jesus a ser crucificado. Era a bondade dele, era a humildade dele, né? Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a serem tocadas como bichos, não é? Era olho por olho, dente por dente. Não ter aquela mansuetude, aquela humildade, aquele jeito doce de ser, às vezes enérgico, mas em nenhum momento Jesus agiu com violência. Nem mesmo quando está diante daqueles dos vendedores, dos vendilhões do templo, né? Ali, inclusive, isso vai entrar pensei que estava ali. Vai entrar, inclusive, no encontro de Jesus esse domingo que a gente vai dinamizar aqui, né? É muito interessante a gente perceber essas coisas, porque são nuances que a gente só tem esse destroçar ou esse debulhar de estudos quando a gente está dentro do encontro, fazendo um estudo para um encontro, que a gente vai em várias literaturas para a gente ficar com um conceito de uma palavra, às vezes de um termo que a gente vem usando errado de muito tempo, ou entendendo errado de muito tempo, né? Então, aqui, misericórdia, esquecimento e perdão das ofensas a gente precisa entender que esse ponto de hoje está falando disso. Está falando exatamente desse perdão, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Quando é que eu vou fazer um sacrifício que vai agradar a Deus? A gente vai começar, eu ia falar depois, mas senão vocês não vão entender aqui. Alguém, ele fala ali, se alguém te ofendeu, se alguém te fez uma injúria, se alguém te disse um palavrão, se alguém te somou alguma coisa tua para a sua posse, e você fica injuriado com aquilo, e você vai fazer uma prece. A prece, antigamente, ela era eivada por coisas, né? A gente ia fazer uma oferta a Deus, a gente chegava no templo e colocava aquela pomba, a gente colocava
um livro dos espíritos, não existia. A gente colocava alguma coisa material ali para dizer, olha, Senhor, eu estou aqui me redimindo diante dos meus algozes, diante dos meus inimigos, mas eu estou trazendo este presente para você me perdoar. Era assim antigamente o perdão. Hoje não se faz mais isto. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o perdão é conseguido através das nossas ações, é conseguido através dos nossos pensamentos, é conseguido através da nossa direção de vida com relação àquilo que não nos agrada. Então, fazer isto aqui, o sacrifício mais agradável a Deus, é ver cada um de nós, se a gente já tem coragem de ir até aquele nosso irmão que nos fez uma trela, que nos fez um aborrecimento, que nos causou um prejuízo, e dizer, olha, meu irmão, só você e ele. Eu gostaria de saber por que motivo você agiu daquela maneira. Ou eu gostaria de saber por que você falou aquilo sobre mim. Ou eu gostaria de te pedir perdão por alguma coisa que eu tenha te feito e que eu não entendi e que isso feriu você. Mas a primeira proposta, Jesus diz, se alguém te fez um mal, vai lá e pede perdão a ele. Quer dizer, caraca, isso ainda é pior. Veja bem, mas Senhor, esse cara me fez uma coisa que eu achei ruim, que eu estou sofrendo, e eu é quem tenho que ir lá pedir perdão a ele? Se alguém te fez algo que foi lesivo para ti, vai lá ter com ele, pede perdão, deixa a tua dádiva no altar. Se ele te entender, tens ganho um amigo. Se ele não te entender, tens ganho a minha graça. Mas você volta, depois que você fizer isso, e faça a sua prece. Porque esse é o presente que a gente vai dar a Deus. Porque essa prece vai ser feita por um coração leve, um coração amoroso, um coração que não tem mais pedra, que não tem aquela raiva que a gente estava daquela situação. E quando a gente faz isso, o que é que acontece? A gente, desplugar. Ter raiva, ódio, ressentimento de outra pessoa é um plug, é uma tomada. É como se eu tirasse isso aqui. Quando eu desplugo, o outro pode continuar com raiva se ele não me perdoou. Mas se eu disser, eu estou te pedindo perdão, desculpas, eu quero te fazer algo de melhor para que a gente possa, digamos, não apagar, mas melhorar essa nossa situação, essa nossa relação, essa nossa energia, eu vou ter o quê? Saúde. Sabe por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Se eu não perdoo, quando a gente tem muita raiva, o que é que acontece? Efeitos do perdão. O ódio, aqui, quando perdoamos e somos perdoados, nossas vidas se transformam. Isso aqui é Educação dos Sentimentos, Jason de Camargo. Ele diz o seguinte, efeitos do perdão. O ódio gera doença e afeta a longevidade. Olha aí. Gera doença e ainda causa morte, quer dizer, menos vida, né? Os sentimentos de ódio, raiva, medo e insegurança desencadeiam enfermidades como câncer, queda do sistema imunológico, pois liberam excesso de adrenalina no organismo e abreviam a longevidade.
Isso é, o coração dispara, tum, 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 tum. Aquilo é uma descarga de adrenalina, aquilo diminui a vida. O ressentimento, que é aqui, o ressentimento crônico aumenta o cálcio nas coronárias. Isso é, reclama, aumenta, elas endurecem, né? Endurecem, as coronárias endurecem e vão juntando grumos de gordura e fecha. O que é que vai provocar? Possibilitando problemas cardíacos. Os sentimentos de paz, amor e alegria geram a produção de endorfinas. O que são endorfinas? São neurotransmissores, né? São energiazinhas que a gente tem, que a gente produz, ou boa ou não boa, dependendo do nosso sentimento, que elas beneficiam o nosso corpo. Então, as não boas são justamente essas que a gente já falou antes, como a descarga de adrenalina. Então, esses sentimentos elevados produzem fótons que inundam o corpo de energias saudáveis. O riso produz imunoglobulina, que é um desses neurotransmissores, né, que fazem com que a gente... Ai, nossa, que dia bonito. Ah, você viu passarinho verde? Não, eu estou vendo, eu dormi num local bom, eu orei antes de dormir, eu me encontrei com amigos espirituais durante a noite, eu fiz coisas boas e eu amanheci de bom humor. Gera endorfina, gera o bem-estar para a vida, não é? O complexo de culpa e o remorso de longo curso, causado pela falta do olha, aqui já é auto-perdão. Eu não me perdoo. Vai produzir baixa autoestima e, segundo os benfeitores espirituais, isso pode possibilitar no futuro uma esquizofrenia. As artrites, muitas vezes, têm um passado de mágoa arquivada. Um pretérito de tristeza acumulando energias densificadas que irão se exteriorizar no futuro sob a forma das conhecidas artrites reumatoides, liberando-se de tudo isso que a gente faz só perdoando. Então, o perdão é saneador. Quando a gente fala saneador, vem de são, é saúde. O perdão, ele gera saúde. Basta que você, no início, quando a gente tem um desafeto na nossa vida, já passei por isso, acho que foi só lá em casa, né? Eu já passei por isso com uma vizinha, e ela quando a gente começava a fazer evangelho, qualquer coisa, ela começava a bater com um cabo de vassoura lá embaixo, né? E aquilo me incomodava, mas eu disse assim, peraí, eu já sei que o evangelho serve para tantas coisas, por que é que não vai servir para isso? Serviu. Chegou um momento que eu não me lembrava mais dela, entendeu? O quê? O despluguei dela. Então, naturalmente, eu comecei a fazer evangelho no lar. Do início não foi para ela, foi para mim, foi para o meu ambiente. Eu despluguei dela. Ela já não batia tanto, e quando batia aquilo já não me incomodava mais, tanto quanto incomodava antes. Então, chegou um momento da vida dessa criatura que o Natal dela só era significativo se eu aceitasse o convite para ir com os meus filhos para a casa dela. Entendeu? Ela já faleceu, mas assim, graças a Deus teve esse final feliz nessa história toda, né? Mas olha, a gente vai, como a gente está falando do perdão, a gente vai ainda fazer isso aqui, ó. Se você tem um inimigo, se você é seu inimigo, porque nós somos os nossos primeiros inimigos, né? As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços de amizade não representam também para o homem insensível uma fonte de amargura?
Isso é, eu estou ressentido com um amigo meu que me fez uma coisa muito ruim. Isso não é uma coisa amarga para mim? Você tem uma amizade, você conserva, você às vezes vive uma vida inteira com aquela criatura e de repente a gente se decepciona. Não pode se decepcionar, que a gente não conhece nem a gente mesmo ainda. Quanto mais o outro, não é? Então, aconteceu, olha aqui. Vai doer? Vai. Sim, mas nós vos ensinamos a ter compaixão dos ingratos e dos amigos infiéis. Olha aí. Eles são mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e foram pagos com a ingratidão. Quem é essa criatura que fez mais do que qualquer um e foi pago com a ingratidão? Jesus. Jesus foi prego, não pregado, amarrado, justaposto numa cruz sem ter nenhuma culpa no cartório, como diz o outro, né? Ele não tinha, era um espírito puro. O único que pisou aqui, a gente está botando uma cruz. Olha como ele é bonzinho. Lembrai-vos de todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais do que vós e que foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi ridicularizado e menosprezado quando vivo, tratado como hipócrita e impostor. E não vos espanteis de que o mesmo aconteça convosco. Quer dizer, não tem por que a gente se decepcionar, a gente está no mundo de provas e expiações. E muitas das vezes, até está ali, não vou ligar agora não, por favor, que o bem que fizeste seja a vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem disto aqueles que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. É preciso que a gente entenda isso, né? Se a gente está aqui no mundo de provas e expiações e acontece, tome uma topada, arranca a cabeça do dedo. Ah, Senhor, porque eu estava na casa espírita, eu fiquei na casa espírita. Não, a topada que eu digo é um tranco na vida. Vamos ver o que é que a gente estava fazendo, vamos ver o que é que a gente estava pensando, vamos ver o que é que a gente estava dentro do nosso coração. É preciso que a gente tenha o coração mais limpo possível, que a gente passe a ver Deus em tudo que a gente esteja olhando. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isto vos será levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais punidos por isso, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Agora, eu preciso ler aqui, desculpe, estou lendo tanto hoje, né? Eu preciso ler essa questão aqui do livro O Consolador, também de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O nome da lição toda é perdão, mas eu vou ler a 333, só para vocês não esquecerem, tá? Essa lição aqui é linda, maravilhosa sobre o perdão. Mas olha o que é que ele nos diz nessa questão. Chico pergunta: na lei divina, há perdão sem arrependimento? Isto é, eu posso perdoar sem me arrepender daquilo que eu fiz? Porque todo o mal que a gente faz ao outro, a gente está fazendo a lei divina. E para que a gente possa se regenerar, tem o AER, arrependimento, expiação e reparação. E para que a gente possa agir com caridade, como agia Jesus, qual é? É o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Aí é lição para a gente estudar a vida toda, não é? Então, olha o que é que Emmanuel responde. A lei divina é uma só, isto é, a lei do amor que abrange todas as coisas e todas as criaturas do universo ilimitado. A gente ainda não tem consciência do que seja esse universo ilimitado. Basta a gente dizer que é tudo o que existe em todos os mundos
encarnados e desencarnados. Isso é o ilimitado para a gente já entende até aí. Então, essa é a lei do amor, abrange tudo isso. E ele continua. Aqui vem o puxão de orelha e o esclarecimento. Olha. A concessão paternal de Deus, Deus nos concede, porque é nosso Pai amoroso e bom, a reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência. Já significa em si o perdão ou a magnanimidade dessa lei. Ponto. Estão sentados? Então aguarda. Todavia, toda vez que tiver uma frase e tiver uma conjunção, pode prestar atenção que o puxão de orelha ou o grande esclarecimento vem depois. Todavia, essa reencarnação que ele já deu como misericórdia só é consentida quando o espírito deseja regenerar-se e renovar seus valores íntimos pelo esforço nos trabalhos santificantes. Então, é para que a gente não brinque com a nossa vida, não brinque com essa reencarnação. A espiritualidade está o tempo todo aqui, olha, no encontro de Jesus desse ano, que a gente vai trazer no domingo para cá, nos dizendo, não percam essa oportunidade reencarnatória, porque ai daquele que já sabe e vai chegar lá dizendo, não, Senhor, eu não li essa cartilha, porque a lei de Deus é de justiça, de amor e de caridade. Então, a justiça será também exercida sobre nós. Então, eles estão pedindo veementemente, aproveitem aquilo que vocês estão sabendo neste momento, porque é de capital importância para que a gente possa se reajustar com a lei. Nós não estamos aqui porque somos santinhos. Ele disse aqui que Deus só permite a reencarnação com misericórdia para aqueles que já estão mostrando sinais de restabelecimento através do bem. Então, alguém se escondeu? Tem alguém escondido aqui? É para todos nós, tá? Todos que estamos aqui. E aqueles que estão escutando aqui que a gente não está vendo. Então, você já escutou 5 minutos de uma palestra espírita, já é responsável, né? Então, a gente precisa entender que a gente não está aqui apenas lendo coisinhas para que a gente possa entender que é lindo, maravilhoso, vir para a casa espírita, está aqui um arzinho maravilhoso e a gente vai tomar um passe, depois a gente tem um isso, aquilo outro. Também faz parte. Mas é preciso que a gente entenda que a espinha dorsal desse estudo é moral. Nós precisamos das coisas materiais, mas nós não levamos conosco esse saco de coisas que a gente tem aqui. A gente vai levar as nossas aquisições morais e intelectuais. Aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente faz de bem ou de não bem. A gente leva, né? Então, só para que a gente possa passar a limpo essa lição de hoje, vamos ver se a gente conseguiu dar conta do recado. O sacrifício mais agradável a Deus. Temos 2 minutos. Se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, depois então voltai a oferecê-la. Né? Está em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. E continuando, Mateus também ainda diz Jesus diz através do Evangelho de Mateus que a gente tem que se reconciliar
o quanto mais cedo possível, enquanto a gente está com o nosso inimigo, nosso adversário, a caminho. Por quê? Porque aqui é mais fácil eu chegar na tua casa, tocar a tua campainha, ou te mandar uma mensagem, do que quando estiver no plano espiritual. Aqui a gente se conversa, aqui a gente se ajeita. Chegou no plano espiritual, a conversa já é outra. Então é preciso que a gente entenda que aqui é mais fácil. Por isso Jesus diz, se reconcilie o mais cedo, mais rápido. O que é que você quer? Então, Jesus disse que é mais fácil a gente se reconciliar com o nosso adversário enquanto a gente está aqui olhando na cara dele. Entendeu? Porque é mais fácil. A gente vai entender isso. Se você chega numa mesa mediúnica aqui numa quarta-feira, você estuda, tem condição de ficar aqui, a gente vai perceber a conversa, né, dolorosa dos espíritos que chegam, que foram odiados, que foram vilipendiados, que foram massacrados, ou que fizeram esse massacre. Aí ele diz, eu não quero conversa porque eu fiz o que ele merecia. Entendeu? Então aí é ruim. Por isso Jesus disse, chega aqui, faz aqui e aqui é a hora. Então aqui ele vai dizer para a gente se reconciliar, que eu já falei, não é? E ele faz aqui, ele oferece sua alma a Deus e essa alma deve ser purificada. Lembra que eu falei que a gente deve se purificar a ponto de ver Deus em todas as pessoas e tudo aquilo que a gente olhe? Entretanto, no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio, de animosidade, todo pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras. Deixai a vossa oferenda junto ao altar e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. A lição de hoje é esta. Agora, a segunda lição é isso aqui. Um minuto eu faço, viu, Edmundo? Domingo nós vamos trazer o encontro de Jesus aqui para casa. Nós somos trabalhadores da casa de Abel Sebastião de Almeida, eu e a Luciana. Nós estudamos o ano inteiro lá no Leon Denis. E o encontro de Jesus no Leon Denis é em setembro. Como nós utilizamos todo aquele tempo e todo aquele manancial de estudos, nós ajudamos também lá, porque num dia de encontro, lá no próprio Leon Denis, são 23 salas abertas só para o encontro de Jesus. Então, quem estuda lá, dinamiza lá. Depois é que a gente traz para as nossas casas. A gente não pode chegar lá e solicitar, olha, o Abel Sebastião de Almeida não tem ninguém aqui trabalhando, a gente ninguém estudando, a gente quer o encontro. Não, só traz o encontro para as casas quem tem trabalhador lá. Então, eu e a Luciana somos trabalhadoras do Abel, vamos trazer, mas para que a gente não fique muito... falando muito só eu e ela, a gente convida pessoas do Leon Denis, com autorização do grupo do Encontro de Jesus, da diretoria do Encontro de Jesus, e esse ano vão vir duas, quer dizer, a Edina, que já veio aqui algumas vezes, e vem um rapaz também, um colega nosso lá, que vai vir esse ano. Então vamos ser 4 pessoas. O encontro, ele é: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E a gente vai entender, através do capítulo 9 do Evangelho, que vocês, quem vier, já pode estudar, para facilitar e compreender essa lição do Evangelho, né? Porque é o encontro do Evangelho, né? Do capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, para a gente desenvolver essa mansuetude, passando pelo ódio, passando pela raiva, passando pela coragem da fé, até chegar à mansuetude, que é um dos últimos pontos do estudo, tá bom? Que Jesus possa nos envolver, nos amparar. Outra coisa, eu já coloquei no site do Abel, né? O site do Abel já tem, mas eu estou colocando nos grupos.
E vocês podem fazer a inscrição no www, ou vocês todos podem vir mesmo sem inscrição, não tem problema nenhum. Vai ser domingo, começa às 8h30 da manhã até 1 da tarde, ok? Beijos, fiquem com Deus. Já falei muito, já dei meu recado.